deve estar pendurado lá na pedra. Ai, meu Deus, tô ferrado, cara. Turma, é o seguinte, semana passada eu fiz um movimento ali que eu investi em renda mais. O nosso Brasil, ele tá completamente desregulado, descontrolado, isso é uma loucura. A gente bateu um dos piores momentos políticos da nossa história e batemos das taxas de juros mais altas da nossa história, obviamente normalizando, né, tirando aqueles momentos antigos. A gente tá com inflação acima do teto da meta, tem eleição no que vem. O Tesouro IPCA+, ele ficou descontrolado. Eu investi a IPCA mais 7,19 no último vídeo da segunda-feira e agora eu tô refletindo, o que eu faço com isso? Onde eu investi essa semana? Tirei um tempo pra pensar, né? Aqui num lugar bem bonito. Aliás, tô aqui na Suíça, que é um polo financeiro do mundo. E é um lugar que, mesmo sem acesso pro mar, ele conseguiu se consolidar como uma das maiores potências do mundo, porque ele é muito forte financeiramente, né? Então eu vim aqui pra refletir um pouco sobre as próximas decisões. Não sei o que eu falei com o dia dessa semana, se eu vou aproveitar o mercado de ações, tá muito barato. Então saiu um estudo de JP Morgan que, historicamente, só nos anos 60 e 90, a gente tem uma diferença tão grande do mercado de ações norte-americano pro mercado emergente de ações, então a gente tá num dos momentos mais baratos da história, então não sei se eu vou comprar ações, eu não sei se eu vou comprar fundo imobiliário, comprar dólar e investir em alguma coisa nos Estados Unidos ou talvez até na Suíça. Eu vou refletir junto com vocês e conforme o dia vai passando, eu vou conversando com analistas, alguns conselheiros meus também para tomar essa decisão, que é uma decisão cada vez mais crucial, mas a gente tá num momento de medo, tá todo mundo com medo. E uma coisa que eu aprendi, que é um princípio, que tem mais a ver com princípios e conhecimentos técnicos, é que quando tá todo mundo morrendo de medo, esse é o momento que você deve ser corajoso, mas sabe o que me diz que esse é o momento certo? É porque eu tô com medo também. Então não tem esse papinho de, não, é tranquilo, quando os outros estão com medo, é só se fazer o contrário. Não é, cara. Imagina que... que susto! Meu Deus! Eu tô com medo. De verdade, né? Caraca. Não, é porque, gente, tem uma aranha gigante. Cadê a aranha? Sumiu. Puta, se ela sumiu, ferrou, cara. Não tem como você tá em 2008, por exemplo, uma baita crise, aí o seu vizinho perde emprego, o outro perde aposentadoria, sua família passa por problemas, entendeu? Todo mundo começa a ficar inadimplente. Não tem como você olhar pra isso e normalizar a situação. Mas, racionalmente eu sei que esse é o momento de ter coragem. Agora, coragem na direção certa, porque muita empresa quebra na crise, muito real estate desvaloriza, então a gente precisa ter parcimônia e cabeça nesse momento. Mas eu vou tomar decisão consciente, como eu costumo tomar, por isso eu peço também muitos conselhos externos pra criticar o que eu já acho. Espero que eu tome a decisão certa nesse vídeo. E primo, você que me assiste aqui, que você possa também prosperar muito, tomar decisões conscientes, possa levar sua família para viajar, possa ter liberdade e possa plantar hoje e colher em algum momento. Mas vamos lá, vamos pro vídeo. Gente, vocês não acreditam. Eu gravei um vídeo com o Ricardo, porque o Ricardo tava me passando análise dele, o panorama, e adivinha só, não gravou o áudio do vídeo que eu gravei. Então, eu vou tentar resumir um pouquinho da conversa com ele, mas basicamente a gente ficou entre duas opções. Uma opção é aumentar a posição do BTHF que eu já tenho, e a outra opção que ele trouxe é colocar um fundo de tijolo novo na carteira, que é o RBVA. Eu trouxe essas duas opções. Para ele, faz mais sentido. Hi, can I get me some water, please? A opção que ele mais gosta é a opção de aumentar a posição, o fundo que eu já tenho, Credit, que é o BTHF 11. É um fundo de papel, eu tenho 2 milhões já nele, e é um fundo que eu gosto, só que ele é um fundo meio híbrido. Ele tem muito de papel, thank you so much. E a outra opção é eu botar no RBVA, que é um fundo de tijolo. Só que quando a gente pega os dois, e lembrando que o Ricardo gosta mais do BTHF, ambos estão com muito desconto. Hoje no mercado inteiro você tem muito desconto. Porque quando a taxa de juros sobe muito, o que acontece? As pessoas não olham para quanto vale o imóvel, elas estão olhando para quanto aquele fundo imobiliário está pagando. Se o fundo imobiliário paga 10% ao ano e a taxa de juros está em 10% ao ano, de repente, se a taxa de juros sobe para 15% ao ano, as pessoas pensam o seguinte: para que eu vou ganhar 10% se eu posso ganhar 15% na renda fixa? Aí eles começam a vender o fundo imobiliário para comprar renda fixa. O preço do fundo imobiliário vai caindo de tal forma que o yield dele, ou seja, o dividendo, em relação ao preço, começa a subir. Então, o 10% ao ano começa a virar 10,5%, 11%, 11,5%, 12%, 12,5%, 13% e ele vai subindo. Então, as pessoas pensam, putz, ainda paga menos que renda fixa. Só que tem uma outra galera do mercado que começa a olhar e falar, caramba, tá com muito desconto, porque as pessoas já esquecem o quanto vale o imóvel na ponta e começam a pensar só no yield desse negócio. Então a gente tem muitos fundos imobiliários hoje que, se você vai olhar pro imóvel que tá do lado desse fundo imobiliário, esse imóvel tá mais caro que o fundo imobiliário. Então você pode comprar aquele imóvel com desconto se for via fundo imobiliário. Então hoje tá tudo com desconto. O BTHF, ele tá em mais ou menos 0,8 de preço sobre valor patrimonial. RBVA tá em 0,79, o valor patrimonial dele, né? O que a gente vê? A gente vê que tá tudo com desconto,
tá tudo barato e eu preciso aumentar um pouco a minha posição em fundo imobiliário, porque quando eu olho para a Arca, não lembro agora de cabeça, mas se for ver o quanto eu tô em ações, em ativos internacionais, renda fixa, eu tô com mais de 25 nessas caixinhas, né? Só que em fundo imobiliário eu tô com menos de 25, eu devo estar com 16, 17%. Então eu preciso comprar um pouco mais de fundo imobiliário. Então eu tô amadurecendo um pouco nisso, mas eu tô na cabeça de comprar um pouco mais de RBVA. É um fundo imobiliário que eu não tenho ainda, é um fundo da Rio Bravo. Eles têm uma gestão super historicamente consistente, são gestores muito consolidados e acho que vai ser o que eu vou acabar fazendo. A lógica de você comprar ações é a lógica de que as ações tendem a se valorizar mais que qualquer outra coisa ao longo do tempo, porque são negócios. Então você só investir num negócio que tem um prêmio sobre o risco, ou seja, um prêmio maior do que a renda fixa. Quando você vai comprar renda fixa, você tem outra lógica. Quando você investir em imóvel, a lógica é outra. Então eu tô olhando para esse negócio aqui, olha isso. Aqui chama Lucerna, né? É o Lago de Lucerna. A gente tá na Suíça, a gente tá aqui no resort Burgenstock. You can pass if you want, don't worry. E aí eu fico pensando o seguinte, cara, olha quanto imóvel. E a última vez que eu vim pra Suíça, acho que foi há 1 ano e meio quase, deve ser do abril ano passado, eu saí apaixonado aqui. Tem um lugar chamado Lauterbrunnen, que a gente vai visitar, acho que nos próximos dias, talvez amanhã ou depois de amanhã. E eu saí com um sonho de comprar uma casinha lá em Lauterbrunnen. Eu tinha um sonho de ir uma vez por ano, na neve, pegar um vinho e ficar 2 a 3 meses escrevendo um livro do ano, né? E aí eu fui ver pra comprar imóvel como que era. E cada casinha, assim, das mais mequetrefes que tem lá, era papo de 1 milhão, 1,5 milhão de francos suíços. O franco suíço tá quase 7 para 1, então é quase 7 milhões de reais. De 7 milhões de reais a 11 milhões de reais, mais ou menos. Aí você pega cada casinha dessa, ó, cada casinha é pelo menos 1 milhão de francos suíços. Só que é um negócio que ele, com o tempo, ele tende a ir se apreciando. E ele vai se apreciando e diz, né, um grande ditado diz que você deve comprar terras porque Deus não fará mais delas. Então é uma diversificação interessante você ter um pouco de terras ou imóveis ou fundos imobiliários, que é uma forma de você ter isso. E aí você pensa, poxa, imóvel sempre se valoriza ao longo do tempo? Não. Na verdade é que o nosso dinheiro se desvaloriza ao longo do tempo. Muitas vezes o ritmo das propriedades não aumenta tão rápido quanto a impressão do dinheiro. Então o que se valoriza? É o ouro que se valorizou ou é o dinheiro que se desvalorizou? Na maioria das vezes é o dinheiro que se desvalorizou. Então os imóveis são ativos escassos, porque não dá para eu ter na beira do lago, não dá para ter uma outra casa ali na beira do lago. Então aquele negócio é um ativo escasso e tende a se valorizar. Então quando a gente pega um fundo imobiliário, você tem que pensar nos ativos que estão dentro dele. Às vezes você tem um ativo de muita qualidade e não dá para ter outro ativo no mesmo lugar. Então tem um ativo, por exemplo, da RBVA, que é alocado para DK, ou é para Centauro, não lembro agora, mas é um negócio que não dá para ter outro ativo igual. Parte da composição do seu portfólio tem que ser pensada em você construir uma carteira de ativos que são perenes, que vão durar ao longo do tempo. Por isso que na minha filosofia de investimentos na Arca, eu preciso, querendo ou não, a metodologia, acima da minha opinião, ter um pouco em ações, um pouco em terras ou real estate, um pouco em renda fixa e um pouco em ativos internacionais. Não importa o país que você está. Um dia eu vou mostrar para vocês um estudo que eu e meu time fizemos, onde a gente estudou 100 anos de rentabilidade da Arca em todos os países do mundo, em todos os cenários, com guerra mundial e tudo mais. A Arca, em todos os países do planeta, bateu a renda fixa e a inflação. Por isso que eu acredito tanto na Arca. E é por isso que eu vou comprar um pouco de fundo imobiliário, e esse me parece ser uma boa opção. Se eu não me engano, ele está pagando agora, vamos ver o yield dele, ele está aqui, ó, 13,18%, o yield dele, isento de IR, que é muito bom. Então imagina que quando a taxa de juros começa a cair, esse fundo imobiliário, ele tem 13,18 líquido, então a taxa começa a cair, ele mantém 13,18 e os aluguéis deles estão quase reajustando e eles têm contratos atípicos que se ajustam pela inflação. Então é natural que o preço se reajuste e suba. Então ou o preço da cota sobe ou o yield vai subir. E se a taxa de juros começar a cair, as pessoas vão voltar a comprar fundos imobiliários, consequentemente esse. Então o yield diminui, mas o preço da cota sobe e eu ganho dinheiro. Me parece um bom negócio. Tem uma liquidez média de 1,1 milhão por dia, então acho que dá para eu comprar tranquilamente. E é isso. Vamos amadurecer um pouco mais a ideia. Por enquanto estou com isso na cabeça. Eu acho que vou comprar a RBVA. Eu estou muito preocupado, porque tudo que eu faço nos investimentos, ele leva em consideração o seguinte: o Brasil não pode quebrar. Leva em consideração isso, porque se quebrar, a gente vai ter um problema muito grande. Claro que para isso eu tenho uma grande diversificação fora do país. Então, vocês acompanham, eu devo investir mais ou menos 30% fora do Brasil, que me protege. Porém, se tiver um problema no Brasil muito grande, eu vou sofrer pra caramba também. Então, eu assumo que no longo prazo as coisas elas devem melhorar. Só que eu fico muito preocupado. Por exemplo, anunciou agora há pouco que o gasto em previdência deve aumentar em, acho que 87 bilhões. Você imagina o gasto aumentar em 87 bilhões. Isso é que significa que a gente vai ter um gasto total na Previdência de mais ou menos 1,07 trilhão. 1,07 trilhão. Então você pensa que o Brasil vai gastar 2,8 trilhão mais ou menos. Disso, 1,07 trilhão, se eu não me engano, vai só para a Previdência. Cara, isso é bizarro. Só que aí você imagina, tem uma galera, né, que, assim, acho que a tradição mais antiga, a gente achava que a gente ia se aposentar pelo INSS, do governo, né? E hoje é muito
difícil isso acontecer, porque imagina que no INSS você tem as pessoas que trabalham hoje, que acabam sustentando aquelas pessoas que estão aposentadas. E esse é um sistema meio fadado ao fracasso, porque a gente tem cada vez menos pessoas trabalhando para cada vez mais pessoas aposentadas. Ô vovó, você é de que ano? De que ano que você é, vovó? 39. Você é de 39. Sua mãe teve quantos filhos? 3. 3 filhos. A mãe da minha avó teve 12. A mãe da sua avó teve 12 filhos. Minha avó tem 11 irmãos. Tinha, né? Morreu. 11 irmãos. Você lembra, vovó, quantos filhos a sua avó teve? Bastante, que nível, assim? Uns 10 filhos. Uns 10 filhos. É isso. Aí você pega hoje, quantos filhos as pessoas têm, é muito menos filho, não é? Então, a gente tinha em 1960, na média, 6,5 filhos por mulher. É que a mãe dela já era muito moderna. Ela foi uma das primeiras mulheres a usar calça jeans. Sim, é. Por isso não se aplica nessa... Mas aí a avó dela já... 3, entendeu? Tem 3. A avó dela tem mais de 10. Mas a mãe dela era à frente do tempo. Era à frente. A minha bisavó era muito moderna. Ela foi uma das primeiras pessoas a usar calça jeans e tal, que na época era muito chocante. Em 1960, a média de filhos que uma mulher tinha era 6,5 filhos. A média de bebês agora que uma mulher tem, daqui pra frente, deve ser 1,5 bebês. É muito menos filho. Simplesmente não vai mais ter dinheiro para pagar minha aposentadoria. Não vai mais. Não, mas não vai ter mais. Mas é que você ainda não, acho que não vai te afetar não, vó. Mas você tá segura, tem uma família pra te dar suporte, né? Só que tem gente que não tem, né? Minha avó tá com receio disso. Tudo bem que ela não precisa se preocupar no final das contas, né? Tem a gente aqui. Minha avó falou que... ela falou que ela tá com medo que vão cortar a aposentadoria dela por causa disso. Mas eu falei que ela não precisa ter medo por causa da gente, né? Mas a realidade é, você tem muito trabalhador sustentando o INSS. Só que você vai ter cada vez menos, porque as pessoas vão ficando cada vez mais velhas. Então vai ter menos gente trabalhando e mais gente aposentada. Então a pirâmide etária do Brasil vai mudando. E aí você vai tendo esse problema acontecendo. Junto disso, você tem um monte de corrupção que tá acontecendo. Não sei se vocês viram lá na Faria Lima, pegaram, acho que não tem ainda conclusões disso, né? 30 bilhões de reais, eu acho, de fundos da Faria Lima, que tinham maracutá eventualmente por trás. Não sei se foi confirmado isso, tá? Mas eu vi lá operações na Faria Lima, um monte de carro de polícia, teve coisa do PCC envolvida, sei lá, assim. É um jogo por trás do jogo que muitas vezes a gente nem consegue ter a clareza que tá acontecendo. É um cenário assustador mesmo, mas eu acredito no Brasil porque eu acho que tem pessoas boas, tem recursos naturais que são muito especiais, muito escassos, por isso que eu acredito muito no agro do Brasil também, por mais que a gente esteja num momento muito difícil agora. Tô aqui na Suíça, pô, olha esse cenário, isso aqui é animal, né? Tipo, essa montanha, é bizarro tomar um café aqui, entendeu? Um hotel desse, isso daqui é um luxo, é uma regalia, é uma bênção, sabe? Assim, não é qualquer um pode estar aqui, eu sou muito grato por isso. Mas quando eu venho por um país desse, sem sombra de dúvidas, é muito superior ao Brasil em vários quesitos. O salário mínimo aqui acaba sendo 4.500 francos suíços, dá quase 30 mil reais. Você vai gastar mais ou menos um terço disso pra morar aqui, então sobe uma grana, sabe? Você tem bastante prosperidade, não tem roubo, não tem criminalidade. Aliás, eu fiz coisas que fazia muito tempo que eu não fazia aqui. Fiquei andando no metrô, fiquei andando na rua, assim, incrível, assim, sabe? Super legal. E aí você olha pra isso, mas sabe o que eu penso? Eu não tenho vontade de mudar pra cá e sair do Brasil. Eu acho que o Brasil é muito bom, cara. O Brasil é muito bom, eu acredito muito no Brasil, acredito muito no empreendedor brasileiro, tem um monte de empreendedor no Brasil que trabalha pra caramba, entendeu? Você provavelmente deve ser um deles se você me segue aqui. Então eu torço o Brasil, eu quero que a gente melhore. Em paralelo a isso, eu vou alocando meu capital. Como falei pra vocês, eu provavelmente vou tomar uma decisão hoje. É difícil, mas vamos ver até o final do vídeo qual vai ser a minha conclusão. Espero que eu possa plantar bem pra colher bons frutos e que você que me segue aqui também possa ter muita prosperidade, que eu tenho certeza que se você tá nesse canal, você quer e a sua família merece e você vai conseguir também. Então que você use a minha história como inspiração. Bom, vou tomar meu cappuccino antes que esfrie aqui e vou chegar às minhas últimas conclusões do que eu falei. Bom, tomei minha decisão, o que eu vou fazer? Eu decidi que eu vou investir no fundo imobiliário. Na verdade, já tenho 3 fundos imobiliários, eu vou comprar esse 4º fundo imobiliário, que é o RVBA11. E vocês acreditam que, pô, eu queria passar muito mais profundidades para vocês, mas a call que eu gravei com o Ricardo, acabou que eu gravei a tela sem som. Cagada, né? RBVA11, ó, hoje tá subindo 0,58%. Eu preciso comprar 1 milhão. 1 milhão, se eu comprasse... Perfeito, então vai dar 115 mil unidades e 500. Se for esse preço. Mas provavelmente, gente, eu vou ter que puxar muito esse preço, porque esse fundo imobiliário negocia 1,1 milhão por dia. E eu quero comprar uma prata hoje. Então, eu vou pôr aqui até 8,70. Nossa, tem que abaixar um pouco a quantidade. Olha só, às vezes você baixa, você aumentou 5 centavos no preço que você paga, você vai diminuir 300 cotas que você consegue pegar, ou mais até. 500 cotas, olha só. 114.900 cotas. Vamos ver aqui se eu consigo pegar. Ordem limitada, 114.500. Nossa, o book, gente, tá muito
muito fraco. Se eu quiser comprar até 5,70, olha quantas unidades são. Espero que tenha uma ordem escondida, né? Nossa, tá 5,62 agora, tá muito fraco isso aqui. Deixa eu já baixar um pouco isso. 8,68, vai, vamos ver. Então, vamos confirmar. Tô comprando aqui 114.900 cota de fundo imobiliário a 8,68, valor estimado 997. Sua ordem foi enviada. Parcialmente executada, por enquanto. Só foram executadas 7.949 cotas. Puta, e o preço já subiu para 8,71. Caraca, deve estar pendurado lá na pedra. Hello, hi. No, we are cool. Just recording something real fast. Thank you very much. Ai, meu Deus, tô ferrado, cara. Eu comprei 8.000 quantidades e eu tenho que comprar 114.000 quantidades. Agora, gente, o negócio é esperar mesmo. E vamos ver se eu consigo pegar esse preço ou se não, né? Ou se eu tenho que esperar esse negócio subir e pagar mais caro. É isso, vamos esperar pra ver. Agora, ter paciência. Pensa que esse papel, ele negocia 1 milhão por dia. Eu praticamente tô dobrando o volume no dia. E ao mesmo tempo eu tô esticando muito o preço do papel. Então é natural que, por um lado, as pessoas pensem em vender, porque o papel tá esticando muito hoje, já subiu mais de 1% só com essa puxada minha, talvez suba mais. Por outro lado, as pessoas pensam assim, caramba, tem alguém que quer muito comprar esse negócio, será que sabe de alguma coisa que eu não sei? Melhor não vender. Aí eles começam a tirar as ordens de venda. Enfim, você vai ver no final do vídeo o preço que eu paguei, espero que eu pague um bom preço. O legal de comprar fundo imobiliário é que você acaba aumentando sua renda passiva, né? Então vamos ver quanto que dá de dividendos por papel para ver quanto que eu vou aumentar a minha renda. Se eu conseguir comprar 114.900 a 0,09, eu acabei de aumentar minha renda passiva em R$10.341 por mês, sem fazer nada. Nada hoje, né? Já fiz para poder construir isso e investir. Efeito bola de neve. E esse é o jogo. Aumentando a renda passiva, aumentando esse poder dos dividendos, e aí você vai diversificando sua carteira ao longo do tempo, surfando as ondas, né? Bom, desejo muita prosperidade para você. Se você quiser ajuda para investir, você pode contar com a Portfel, a construir investimentos do Grupo Primo. É só clicar aqui embaixo, se você tiver mais de R$100 mil para investir, que meu time vai te ajudar. Então, se você já investe pelo BTG, pela XP, pelo Santander, pelo Safra, pelo Itaú, tanto faz por onde você investe, pelo Bradesco, clica no botão aqui embaixo, preenche o formulário, um consultor profissional do meu time vai entrar em contato com você para te ajudar a investir melhor. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau.